Olá, boa noite, pessoal. A gente está dando início aqui à abertura das audiências populares do Tribunal Popular Internacional sobre o Sistema de Justiça. Eu sou o José Lucas, José Aldeveza, e vou fazer a mediação aqui da nossa transmissão nessa noite. Estou muito feliz em poder estar participando aqui desse momento, junto com várias pessoas que vão integrar a nossa live hoje à noite. É um momento muito especial para o tribunal, né, que é uma construção que vem acontecendo aí ao longo dos anos, junto dos movimentos sociais, das universidades brasileiras, da sociedade civil organizada, para discutir aí um novo modelo de sistema de justiça, né. A gente vive momentos tão difíceis, então eu espero que o nosso debate hoje agregue valores na vida de cada um aqui e na construção do nosso Tribunal Popular. Nessa noite eu estou muito feliz de poder contar com a parceria de outra integrante aqui do Tribunal Popular, né, além dos outros que vão nos juntar com a gente nesse debate. Mas antes de apresentar e chamar ela, eu queria pedir para vocês que começaram a acompanhar a live, para que, se possível, vocês comecem a compartilhar esse link para chegar em mais pessoas, né? Porque dessa forma a gente consegue transformar o nosso debate numa discussão mais plural, mais diversa e que realmente represente as indignações que a nossa sociedade tem sobre o nosso sistema de justiça. Eu queria, então, para dar início à nossa discussão, que a gente começasse falando um pouco sobre o que é o Tribunal Popular, como que ele acontece, né? Já são alguns anos de construção, e a gente vai convidar aqui hoje é, uma advogada popular. Ela, além de tudo, está aqui hoje, é minha amiga também. Ela vai falar um pouco sobre a importância de falar sobre os problemas do sistema de justiça, né, nos momentos que a gente vive. Ela é advogada popular integrante da RENAP, né, que é a Rede Nacional de Advogados e Advogadas Populares. Ela é representante aqui nessa noite do GT Universidades, do Tribunal Popular Internacional sobre o Sistema de Justiça. Ela é integrante do Direito Achado na Rua e doutoranda em Direitos Humanos pela Universidade de Brasília. Seja bem-vinda, Érica. Boa noite, espero que você esteja ansiosa para o nosso debate. Eu queria começar, pode dar um alô para a galera, fique tranquila, hoje aqui o momento é de diálogo. Eu queria começar pedindo para você, que teve durante toda a construção do Tribunal Popular, né, dentro de vários GTs, e agora pelo o GT Universidades, que você começasse contando para a gente qual a importância da construção de um tribunal popular, né, e que você nos contasse como tem sido esse processo de construção de um tribunal popular, e quais reflexões que são aprendidas desse processo. A fala é sua, seja muito bem-vinda. Boa noite, muito obrigada, José. Boa noite, pessoal que está acompanhando aqui nosso debate. Obrigada pelo convite, uma alegria e uma responsabilidade representar tantos sujeitos que estão na construção desse processo do Tribunal Popular. Então, Zé, o Tribunal Popular Internacional sobre o Sistema de Justiça, essa construção coletiva, começou em 2019, antes da pandemia, quando a gente tinha uma expectativa de que ia conseguir fazer esse debate nos territórios, Brasil afora, de outra forma. E aí, a escolha, né, por escolha por um tribunal popular para discutir e refletir sobre o sistema de justiça veio muito porque essa ferramenta de tribunais populares é historicamente usada por movimentos sociais e organizações da sociedade civil, não só do Brasil, inclusive, né, maior que o nosso país. Então, em 2019, diversas organizações de direitos humanos, movimentos sociais, então eu destacaria aqui a Terra de Direitos, a Articulação Justiça e Direitos Humanos, a GISDH, movimentos sociais como o Movimento de Trabalhadores Sem Terra, o Movimento de Atingidos por Barragens, a Caritas, a Plataforma de Movimentos Sociais para a Reforma do Sistema Político, vários grupos ligados a universidades públicas federais também. Então, desde 2019 começou esse processo coletivo de construção, que tem aí na centralidade o debate sobre que sistema de justiça queremos. Eu acho que é muito importante pontuar, além de 2019, os diálogos que a gente foi fazendo sobre, vamos escolher então fazer um tribunal popular, colocando o sistema de justiça nesse lugar ali de julgamento. Então, normalmente o sistema de justiça está no lugar de julgador, e agora ele, né, é uma perspectiva de inversão. Eu acho que, primeiro, a necessidade de um tribunal popular sobre o sistema de justiça, por si só, já nos diz muito,
né? Eu acho que diz muito sobre a ausência de mecanismos de participação social, de controle externo, de transparência no sistema de justiça brasileiro. Se houvesse esses elementos, se fosse um modelo mais democrático de sistema de justiça, certamente sequer precisaríamos ter uma iniciativa como o Tribunal Popular. Ali em 2019, nós começamos a dialogar, então, sobre que problemas a gente enxerga no sistema de justiça, centralmente, na sua estrutura, e que poderia virmos a discutir no âmbito do tribunal. E aí, ali, a partir da escuta, então, dos movimentos e das organizações, nós elencamos 2 temas maiores que se transformaram e vão ser apresentados mais adiante na live, né, nas 2 linhas de denúncia, nas 2 linhas de denúncia aí. Então, as denúncias que estamos fazendo sobre o sistema de justiça brasileiro. A primeira linha de denúncia, então, intitulamos de racismo e desigualdades de gênero e classe no sistema de justiça, e a segunda a gente está chamando de influências indevidas no sistema de justiça, né, um pouco sobre o debate de captura corporativa. Eu destacaria que o momento que a gente vive no Brasil hoje, né, a conjuntura que a gente está vivendo, a gente vê que tem diversos campos e setores da nossa sociedade discutindo sobre o sistema de justiça e colocando em evidência. Então, acho que todo mundo deve estar acompanhando recentemente eu estou em Brasília, né, diversas manifestações aqui em Brasília, por exemplo, de alguns setores indo até o STF, pedindo fechamento do STF, de tribunais. Então, estou pontuando isso, obviamente tenho total discordância com essa agenda e com esses setores, mas eu acho que isso nos coloca uma responsabilidade ainda maior de fazer esse debate, porque, de certo, temos críticas ao sistema de justiça brasileiro, mas é importante pontuar, e eu acho que isso aumenta a importância de uma construção como Tribunal Popular sobre o sistema de justiça, porque é importante pontuar que a gente faz essa crítica, esse debate, desde um lugar, desde um campo crítico, que é a democratização do sistema de justiça brasileiro, quer mais participação social, quer mecanismos de controle externo, quer transparência, quer debater os problemas estruturantes com a participação da sociedade, dos movimentos sociais, dos sujeitos coletivos de direito de forma geral. Então, o tribunal, depois de elencar, né, como eu estava falando, elencou inicialmente esses 2 temas de denúncias, nós nos dividimos em grupos para fazer a minuta desses documentos de denúncia. Nesse período, por estarmos fazendo atividades remotas, tem sido possível a participação de diversos sujeitos Brasil afora nas nossas reuniões e na nossa construção. Então, quero destacar que também um dos lugares de onde falo, a participação de vários grupos, projetos de extensão universitária, de várias universidades do Brasil, o UFPR, o UNB, USP, o UFRJ, o UFPA, e aí tem sido um processo, já que você perguntou das reflexões, da importância do tribunal, eu acho que o processo do tribunal talvez seja tão rico quanto, ou mais do que onde chegaremos no final, embora estejamos também muito comprometidos com esse final aí. Então, por exemplo, fizemos um grupo interno ao Tribunal de Universidades, a partir desses coletivos, né, das universidades públicas, e estamos há alguns meses no processo de formação interna, discutindo temas como acesso à justiça, sistema de justiça, democracia e participação, revisitando o histórico de outras experiências de tribunais populares dos últimos 20 anos e mais no Brasil. Então, a gente tem experiências como o Tribunal Internacional dos Crimes do Latifúndio, o Tribunal Popular da Terra, o Tribunal de Mulheres sobre a proposta da reforma da Previdência, o Tribunal Popular de Crimes de Feminicídio contra Mulheres Negras. Então, a gente vê que é uma ferramenta muito utilizada historicamente por movimentos sociais no Brasil, e que tem esse papel importantíssimo de dar visibilidade, mobilizar sujeitos, articular redes para debater e para incidir sobre temas muito relevantes para a população brasileira, eu diria, e para a nossa democracia. Né? Então, eu acho que o processo em si do tribunal já tem sido muito rico. Esse exemplo que eu dei da formação interna entre os grupos de universidade, né, tem sido um processo coletivo que, então, está trazendo uma reflexão que é pouco usual entre estudantes de direito. Então, a gente está num processo dialogando num processo de formação de futuros juristas, e não só, tem estudantes de vários outros cursos participando. Então, a gente tem estudantes de psicologia, de serviço social, de políticas públicas, dessas universidades que eu mencionei, e isso por si só já tem sido muito rico. Acho que o tribunal tem também feito um diálogo muito interessante, assim, tem aproximado organizações e construído redes, e
ele, como eu falei, que ele não é um fim em si mesmo, né, a gente está agora, então, na etapa de fechando esses, né, foi finalizada a redação dessas minutas de denúncia, que vão ser mais apresentadas melhor mais adiante, e aí amanhã vamos dar início a uma nova etapa do tribunal, que são as audiências populares, então, que é um momento de escuta sobre casos que materializam isso que a gente está chamando de racismo e desigualdade de classe, gênero e de influências indevidas. Então, tem uma diversidade muito rica e muito grande de temas, de casos concretos, de conflitos que materializam esses dois grandes temas, e aí as audiências populares vão ser esse momento de escuta, de instrução aí das nossas denúncias, e que vão, depois dessa etapa de audiências populares, que não tem exatamente uma data para acabar, porque a gente está vendo o processo, temos montado o nosso cronograma à medida que o processo, a realidade vai colocando seus elementos, para a gente aprofundar e visibilizar e mobilizar aí os diversos atores, e teremos o julgamento, né? Vamos ainda discutir melhor os ritos do julgamento, mas a ideia é que esse julgamento o processo do tribunal não acabe no julgamento. A gente tem um desejo enorme de que esse julgamento produza um documento, que seria o equivalente aí a uma sentença, né? Mas um documento menos preocupado com a dimensão punitivista, que a gente, inclusive, é muito crítico dessa dimensão punitivista do nosso sistema de justiça brasileiro, mas mais algo enunciativo, né? Então, a gente quer que o documento produzido, sintetizando aí esses anos de debate e de construção desse processo do Tribunal Popular, possa inaugurar uma nova etapa de conferências populares de acesso à justiça, de momentos de diálogo e debate com a sociedade brasileira sobre o sistema de justiça que queremos. Então, acho que eu fico por aqui e fico à disposição para o nosso diálogo. Obrigada, Zé. Obrigado, eu agradeço muito a participação da Érica. Aproveito, né, que ela ainda está aqui para falar que nesse processo que você destacou que é tão importante, quem está acompanhando aqui a live não integra o tribunal, pode acessar o nosso site, ele está disponível aqui na tela para vocês acompanharem como tem sido as discussões do Tribunal Popular, inclusive no site que está aparecendo aqui na tela, vocês podem se inscrever para acompanhar as atividades do Tribunal Popular sobre o sistema de justiça, né, e de alguma forma contribuir para essas discussões. Então, divulguem aí o nosso site, ele está bonitão, disponível também em inglês e espanhol. Espero que a gente consiga ampliar a discussão através dele. Aproveito para novamente agradecer a participação da Érica, mas sem dar tchau, definitivamente. Nesse momento eu queria começar chamando os nossos debatedores para a tela. É um momento muito importante para o tribunal contar com a presença de cada um deles aqui, né, para uma discussão tão necessária que a Érica enfatizou agora nesse momento, e dizer para vocês que nesse momento a gente vai fazer hoje um debate, uma discussão, mas que ele é aberto para que vocês possam mandar suas dúvidas e participar dessa discussão aqui virtual nessa noite de segunda? Hoje é segunda-feira, exatamente. Para começar a dar as boas-vindas aos nossos debatedores, os nossos participantes, pessoas que se somam à discussão sobre um novo modelo de sistema de justiça, eu queria começar chamando as pessoas que contribuíram, né, para a construção da nossa minuta das duas séries de acusação. Começo chamando aqui para a nossa tela hoje a Inara Firmino, ela é advogada, doutoranda vinculada ao programa de pós-graduação da PUC-Rio, na área de concentração em teoria do Estado e Direito Constitucional. Ela também é pesquisadora do Núcleo de Justiça Racial da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, a FGV. Seja muito bem-vinda, Inara. Acho que a Inara está com algum problema de conexão, mas seja muito bem-vinda. A gente está muito feliz de ter você aqui hoje. À medida que vai melhorando, a gente vai aumentando a nossa discussão. Em seguida, eu quero chamar aqui também um outro consultor, né? Ele já é parceiro da Articulação Justiça e Direitos Humanos, participou de algumas construções entre organizações que fazem a discussão sobre um novo modelo de sistema de justiça, que é o Antônio Escrivão Filho, vulgo Tuco. Então, se eu chamar ele de Tuco aqui nessa noite, não se confundam. Ele é doutor em Direito pela Universidade de Brasília, pesquisador do Direito Achado na Rua, também da UNB, e é professor, né, atualmente de Direito do Centro Universitário IESB, aqui em Brasília. Seja muito bem-vindo, Tuco.
Para dar continuidade aos nossos debatedores hoje aqui, agora eu vou chamar quem faz esse diálogo dentro de outros movimentos sociais, outras organizações, mas que também está próximo da gente. Vou começar chamando a Sheila de Carvalho, ela é advogada de direitos humanos, integra a Uneafro Brasil e a Coalizão Negra por Direitos, e também o grupo Prerrogativas, e é também conselheira da ABJD. Seja muito bem-vinda, Sheila. Obrigada, Zé. Bom estar com vocês. Em seguida, dando continuidade, a gente vai chamar uma grande mulher, uma grande pesquisadora brasileira, né, a Givânia Silva. Ela é pesquisadora do NEAB-UNB e cofundadora da CONAC, né, está junto aos movimentos quilombolas. Seja muito bem-vinda, Givânia. Para continuar o debate também, eu vou chamar o Ivo Makushi, ele é advogado indígena do Conselho Indígena de Roraima. Seja muito bem-vindo, Ivo. E para finalizar as nossas participações, enquanto a Inara está estabelecendo a sua conexão de internet, vou chamar um grande companheiro de luta aí, que ele é o advogado popular do Centro Gaspar Garcia Direitos Humanos, está junto ao movimento de luta por moradia em São Paulo e no Brasil também. Seja muito bem-vindo, Benedito Barbosa, o grande Dito. Oi, pessoal. Olá, José. Obrigado pelo convite, né? E estamos aqui, né, para refletir, né, sobre essa questão do sistema de justiça, né? Vamos junto. Um abraço. Muito obrigado, Dito, Benedito. Sejam muito todas e todos. É isso mesmo. Dito, vou chamar de Dito também, para facilitar, gente. Então, aproveito, né, sejam todas e todos muito bem-vindos. É um momento muito gratificante contar com uma tela tão bonita quanto a dessa noite, e acho que a presença de vocês hoje vai ser muito relevante para a nossa discussão. Lembrando que no nosso debate hoje aqui, cada um vai ter um tema para discutir. A gente preparou algumas perguntas interessantes sobre as duas séries de acusação. Antes, eu vou, como a Inara teve algum probleminha de conexão, vou fazer uma pequena mudança ali na ordem das nossas perguntas, mas já deixar todos muito livres. Assim que ela voltar, a gente inicia. A própria Érica comentou que nessa noite a gente tem uma discussão aqui sobre duas séries de acusação, que são eixos, né, estruturantes da denúncia do Tribunal Popular. Acho que a Inara voltou. Inara, nos escuta? Acho que ainda não. Mas assim que ela voltar, a gente chama ela aqui para a tela, que ela tem muito a contribuir. Aproveito para dizer que, por enquanto, como eu estava comentando, né, a gente, na discussão do debate de hoje, a gente tem duas séries de acusação para discutir, que a Érica citou: influências indevidas e também racismo e desigualdades dentro do sistema de justiça. E a gente vai começar essa rodada de debates assim que, como a Inara não está presente, a gente vai começar falando um pouco sobre as influências indevidas dentro do sistema de justiça, né? A gente tem uma animação, um projeto gráfico que a gente fez dentro do tribunal para exemplificar de alguma forma e traduzir também o que o tribunal tem entendido por influências dentro do sistema de justiça, né? O que são as benditas influências indevidas? A gente vai estar disponibilizando esse vídeo aqui para a gente dar início à nossa discussão. Em breve eles também vão estar disponíveis no nosso canal no YouTube para que vocês possam compartilhar. Então, solta o vídeo para a gente. Você sabia que o sistema de justiça também pode sofrer influências indevidas que prejudicam o seu bom funcionamento? É isso mesmo, e vamos te explicar como isso pode acontecer. Primeiro, é importante saber que são consideradas influências indevidas no sistema de justiça toda interferência realizada por políticos, empresários, latifundiários ou mesmo a impunidade de juízes e promotores nas corregedorias. Veja como isso funciona na prática. A corrupção no sistema de justiça. Por exemplo, quando um juiz profere uma decisão que beneficia uma grande empresa e logo em seguida esse juiz é convidado a realizar uma palestra remunerada para a mesma empresa ou para um evento em que ela seja patrocinadora. Em casos mais diretos, acontecem quando um juiz é pago para decidir em favor de uma pessoa ou empresa, ou seja, vende a decisão judicial e não é punido por isso. Isso seria o mesmo que um policial receber dinheiro de um comerciante para garantir segurança exclusiva naquela localidade. Outro tipo de influência indevida é a perseguição política.
Por exemplo, quando um juiz ou promotor, por suas convicções e ligações pessoais com a elite política ou local, persegue lideranças em ações criminosas. Outro tipo ainda é a questão da suspensão de segurança. Por exemplo, quando o tribunal libera obras e empreendimentos a favor do Estado para beneficiar os negócios de empreiteiras e mineradoras sem se preocupar com os direitos das pessoas afetadas pelas obras. E vocês percebem que existe algo comum nessas influências indevidas? Em geral, elas beneficiam aqueles políticos, empresários e latifundiários e também o próprio sistema de justiça. E adivinha quem sai perdendo nessa história? Isso mesmo, quem sempre esteve fora das grandes elites econômicas, os movimentos sociais, povos indígenas, comunidades quilombolas, povos e comunidades tradicionais, sindicatos, comunidades e coletivos de luta por direitos sociais. Além disso, todas as influências indevidas no sistema de justiça violam a justiça social, os nossos direitos e a vontade popular. Isso porque o Estado e, portanto, o sistema de justiça e também o poder judiciário existem para servir a sociedade. Como diz a própria Constituição Federal de 1988, todo poder emana do povo. E por isso, te convidamos a ajudar a construir o Tribunal Popular Internacional sobre o sistema de justiça. É hora de refletir sobre os problemas da nossa justiça de forma verdadeiramente democrática e popular. Saiba mais em www.tribunalpopulardajustiça.org.br. Voltamos, como vocês puderam ver, damos uma pequena pincelada ali, né, sobre o que são essas influências indevidas. Como eu disse, em breve esse vídeo vai estar disponível para que vocês possam utilizar nas formações de vocês, dentro das discussões dos nossos futuros tribunais populares dos estados, né, como a Érica comentou. Para dar início ao nosso debate sobre influências indevidas, eu queria começar convidando o Tuco, o Antônio Escrivão, que foi o nosso consultor dessa série da denúncia, né, para dizer para a gente, Antônio, a partir dessa sistematização, né, do Tribunal Popular sobre influências indevidas, a gente consegue identificar ou confirmar que o sistema de justiça ele atua como um agente político, e se você concorda com essa afirmação, quais são os impactos, né, dessa ação política? Luísa, muito boa noite e a fala é sua. Boa noite, José. Aproveitar para agradecer o convite, então, e dizer da satisfação, da alegria de poder estar aqui trazendo esse debate, realizando o debate, na verdade, ouvindo, né, pessoas que estão à nossa frente no protagonismo da luta pelos direitos, nos guiando, né, como temos aqui hoje nessa noite. Bom, já sou o Tuco, já se passaram, se eu não me engano, mais de 5 minutos da live, então já me transformei no Tuco, e vamos seguir nessa atuada. A pergunta ela é interessante e o vídeo me pareceu que ele endereça muito bem, de uma maneira muito didática, essas questões, José. Assim, já vou aproveitando aqui para dar os meus parabéns. O que o trabalho do tribunal tem revelado nos casos que ele foi levantando junto às organizações de direitos humanos em todo o Brasil, por diferentes elementos, é justamente que o sistema de justiça brasileiro ele está estruturado sobre um modelo, um desenho institucional, quer dizer, o modo como as suas instituições funcionam, e também um modelo normativo, quer dizer, as regras que estabelecem também o poder dos seus agentes e os seus direitos, que também é preciso ter direitos no regime democrático, também a autoridade tem para o exercício o exercício dessa função. O fato é que o modelo judicial, o que o Tribunal Popular tem indicado, é que é um modelo que também poderia ser chamado de um modelo corporativo, que funciona de costas para a sociedade, que funciona a partir de princípios e de valores que são centrados em si mesmos, são centrados na própria instituição, centrados, às vezes,
em um projeto mais de preservação da instituição, do Poder Judiciário, da sua imagem, do que de preservação dos direitos da população, em face de, eventualmente, por exemplo, violações de direitos humanos, que, infelizmente, não ocorrem apenas eventualmente na nossa sociedade. O fato é que o modo como esse sistema se apresenta no cotidiano da sociedade, das lutas sociais, e o que a gente percebe é o que o tribunal vem trazendo, sistematizando, são todas aquelas denúncias que há décadas, talvez séculos, as lideranças populares têm indicado, mas que não têm tido condições de ecoar ainda, justamente por esse modelo de blindagem institucional. Para tentar encerrar aqui, que nós sabemos que a dinâmica é de uma participação bem rápida. O modelo de fiscalização e controle desse sistema, ele é um modelo interno, por isso corporativo. É o sistema judicial quem fiscaliza e controla o sistema judicial. E nesse modelo foi forjado, principalmente, talvez, de 30 anos para cá, que havia a aposta democrática de uma sociedade livre, justa e solidária, foi forjado um modelo permeável e sujeito à utilização da função judicial, seja no ambiente da magistratura, por juízes, seja no ambiente do Ministério Público, por promotores, procuradores da República, um sistema que hoje é permeável e sujeito à utilização da função judicial e das carreiras desse sistema para a perseguição de convicções pessoais, para a perseguição de projetos políticos, e os projetos políticos usualmente são projetos de viés liberal e conservador, um viés antidemocrático e um viés antipopular. Assim, historicamente, isso é o que o cotidiano das lutas sociais tem dito, e o Dito também tem dito isso, né? Dito que está aqui conosco, mas o fato é que tudo isso emerge no cotidiano da luta por direitos no Brasil, e o Tribunal Popular vem hoje reunir condições de sistematizar estas compreensões, essas experiências, e estabelecer, formular, como a Érica disse, um processo de formação sobre esse modelo de sistema de justiça. É uma formação que significa uma formação que significa atingir, dentre os seus objetivos, essa perspectiva de debater, de questionar e de, principalmente, transformar o sistema de justiça na sociedade brasileira. Me parece que esses são os elementos que estão colocados aqui nas denúncias, no modo como as informações têm surgido, como as organizações e os movimentos sociais têm apresentado os seus casos, e estamos aqui em um franco processo de abertura para novos casos, mas que tem revelado essa perspectiva. O modelo judicial é um modelo que está sujeito, mas que convive muito bem com a captura da função judicial para interesses políticos, convicções pessoais, acabando, no limite, proporcionando um processo inquisitório contra lideranças populares e lideranças políticas. Sabemos muito bem, a essa altura, que o caso do Lula é um caso emblemático, mas é o caso que está colocado na ponta do iceberg, né? Ele é acompanhado por um cotidiano de situações de reprodução daquelas experiências da jurisdição do Sérgio Moro com o Dalton Dallagnol. Aquela situação, claro, é uma situação limite, e o ex-presidente Lula ele tem uma potência política que acabou proporcionando também luz a algumas fissuras nesse modelo para que seja reconhecido isso. Mas o fato é que, historicamente, os movimentos sociais dizem isso a todo momento, historicamente, boa parte da perseguição sofrida ali no exercício daquela jurisdição, ela é reproduzida nos rincões do Brasil e nas capitais do Brasil também, por lideranças que experimentam o quê? Processos de criminalização da luta política. E a política não significa outra coisa, numa sociedade democrática, não deveria significar outra coisa do que a participação na deliberação sobre o que é direito, quem tem direito e como os direitos vão ser exercidos na nossa sociedade. Os movimentos sociais, as lideranças, estão aqui no seu cotidiano buscando construir, buscando efetivar o que os constituintes, às 10 para as 4 da tarde, do dia 5 de outubro de 1988, disseram que seria um objetivo de todos e todos nós: construir uma sociedade livre, justa e solidária. A questão que o tribunal levanta para a gente é o seguinte:
qual é o papel do sistema de justiça nesse processo histórico? Ele está contribuindo com essa construção ou ele vem sendo um obstáculo? É mais ou menos por aí que nós vamos, imagino, levar o debate hoje. Muito obrigado, Tuco, pela essa explicação sobre essa abertura, né, sobre os debates ali sobre influências indevidas no sistema de justiça. São gratificantes suas reflexões. Aproveito para saudar a Inara, acho que ela conseguiu dar uma estabilizada. Seja muito bem-vinda, Inara, é muito bom poder contar com você aqui essa noite. Para continuar o nosso debate, aqui hoje a gente começou falando... acho que agora tem um delayzinho, mas vai dar certo. Inara, seja muito bem-vinda. Dando continuidade na nossa discussão, né, sobre influências indevidas no sistema de justiça, eu queria direcionar agora uma pergunta para o Dito, né, o Benedito Barbosa. Dito, como os problemas das influências indevidas no sistema de justiça têm impactado a vida das reivindicações dos movimentos sociais? Você que faz parte ali da luta por direito à moradia, está em embate diversas vezes com o sistema de justiça, o que acontece no dia a dia dos movimentos sociais no embate ali com o sistema de justiça? Então, né, a gente que é militante, né, no movimento popular, advogado popular, né, e eu tenho acompanhado, né, nesse momento, nesse último ano e meio, né, pouco mais de um ano, né, toda essa situação, mais de um ano e meio, né, essa situação toda dos despejos, das remoções, né, estamos na articulação também da campanha nacional Despejo Zero nesse momento, né, e a gente tem visto, né, como tem sido difícil, por exemplo, né, implementar, né, as pautas, né, associadas ao direito, à pauta do direito à moradia, né, a pauta das famílias de baixa renda, né, junto, que precisam de um teto, que sofrem situação de despejo, né, no campo e na cidade, nesse momento, né, junto ao sistema de justiça e junto ao Poder Judiciário, né, em que pese algumas decisões que nós temos conseguido, né, como, por exemplo, né, a recomendação 90, por exemplo, do CNJ, que determina, por exemplo, que os juízes tenham cautela, por exemplo, no cumprimento de liminares de reintegração de posse, né? Mesmo assim, a gente tem muita dificuldade, né, de acessar, né, o sistema de justiça, né? E os tratamentos, né, muitas vezes é muito diferente, né, em relação, né, aos que têm, por exemplo, né, poder, né, e são especuladores imobiliários, né, têm acesso, né, tem dinheiro, tem estrutura financeira, por exemplo, né, e os advogados populares, a população mais pobre, né. Dá um exemplo, né, de um fato concreto, né, que aconteceu, nós estamos acompanhando aqui em São Paulo, né, uma ação, né, de reintegração de posse contra uma grande empresa imobiliária aqui na cidade de São Paulo, um grupo imobiliário muito poderoso aqui na cidade de São Paulo. Nós protocolamos, né, no Tribunal de Justiça, né, uma reclamação, né, frente, né, ao descumprimento da DPF 828 sobre suspensão de despejo na pandemia, né. Ficamos mais de 15 dias, né, para tentar despachar, né, com o desembargador, né, responsável, relator da nossa reclamação e tudo mais, né. Na mesma semana, depois de 15 dias, né, essa empresa imobiliária protocolou, né, um pedido também, né, aí sob o interesse e a lógica deles, né, eles protocolaram esse pedido, né, padrem vocês, né, às 17h30, né, os advogados dessa imobiliária, né, às 18h30, né, uma hora depois, eles já haviam despachado e já haviam conseguido uma resposta, né, do desembargador do tribunal em relação à demanda deles, né? E a nossa demanda nem tinha sido avaliada, por mais que nós tenhamos. E olha que nós buscamos articular, né, com a Defensoria Pública, todas as formas para poder acessar o desembargador, né? Mas nós tivemos extrema dificuldade, né? Enquanto o setor imobiliário, né, em meia hora, né, conseguiu uma decisão e nós esperávamos essa decisão há mais de 15 dias. Eu acredito que essa situação que aconteceu conosco, que é bem concreta, né, que mostra, né, como é diferente, né, o tratamento quando é em relação aos pobres e quando é em relação aos ricos, mostra muito bem, né, do ponto de vista concreto, né, essa desigualdade, né, e como a influência de quem tem poder político, que tem poder financeiro, quem tem dinheiro, né, na atuação, né, na relação com o Poder Judiciário, quem tem prestígio, né, também, né, na relação com o Poder Judiciário, né,
Por isso que a gente assiste, né? Por exemplo, né? Eu vi aqui que tem uma pauta do recorte racial, né? Na relação com o sistema de justiça, né? Como lá a população preta, pobre, né? Sofre, né? Excluída, né? Sofre com o sistema de justiça, né? E os brancos, os ricos, né? Aqueles que, né? A elites, né? Tem um outro tratamento. Então, é essa relação. Então, eu queria trazer esse caso bem concreto, né? Para mostrar, né? Como funciona, né, na prática, na nossa vida, e como nos atinge diretamente, né, as influências indevidas no sistema de justiça e no sistema judiciário, né? Infelizmente. Dito, muito obrigado pelo relato e obrigado pela explicação. Acho que exatamente está nessa centralidade, né, desses dois tipos de justiça aí que existem e a forma que eles operam. Dando continuidade para falar um pouco... Diga. Quando você é rico, é influente, tem prestígio, você entra pelo tapete vermelho do tribunal, né? E quando são os pobres, os trabalhadores, né? É com a polícia, né? Né? Esse é o tratamento do sistema de justiça de uma forma geral, criminalizando, né? E toda a forma, né, de impedir, né, que a gente possa, de fato, ter um acesso, né, equilibrado, né? Como essa balancinha do lado aqui, né? Garante, né, a todos e todas, né, dentro da democracia, né? Infelizmente. Deveria garantir. Né? Exatamente, Dito. Dando continuidade ao nosso debate, eu queria agora voltar a nossa pergunta, a nossa discussão, para a Givânia, que está aqui hoje, né? Givânia, a gente, como o Dito falou, e puxando o gancho aí, né? A questão territorial é uma grande luta para as comunidades quilombolas do Brasil, né? São diversas influências indevidas que estão em jogo ali dentro de um processo de uma titulação, reconhecimento dos territórios quilombolas, né? Eu queria que você comentasse para a gente que tipo de enfrentamentos são feitos e que tipo de barreiras são enfrentadas pelas comunidades quilombolas que vão muito além da ação judicial quando se tenta reconhecer o direito de um território quilombola. Boa noite, Zé, boa noite, Tuco, Dito, Ivo, Sheila, minha amiga Érica, boa noite a todos todos que nos assistem. Primeiro, eu quero concordar com a fala dos dois advogados que me antecederam, dessa divisão entre quem tem prestígio, privilégio e a justiça, como essa justiça beneficia os já beneficiados. Mas eu queria só lembrar, ainda antes de entrar no ponto específico, que o nosso sistema de justiça, assim como os demais sistemas, assim como o sistema de saúde, assim como o sistema de educação, nossa sociedade como um todo, ela é calçada e ela é sustentada ou ela se ampara no racismo. Então, e no sexismo. Então, todas as vezes que a gente vai discutir justiça, cujo recorte de gênero e raça permeiam, e eles sempre estão permeando, nós vamos ter, sim, uma questão diferenciada. E por mais que a questão, Dito, do poder aquisitivo seja uma questão importante, e a gente não quer desconhecer isso, muito pelo contrário, nós queremos reconhecer, mas o que nós temos que olhar é quem é o público, por exemplo, dos trabalhadores da reforma agrária, assentado da reforma agrária. São pessoas negras, na sua grande maioria. Quem é o público da luta por moradia? É a população negra. Assim, portanto, aqueles e aquelas que têm como marcador a questão racial, e aí acho que o Ivo está aí para talvez me ajudar a elucidar essa questão, ela é, sim, tratada de forma diferenciada. Portanto, para as comunidades quilombolas, o enfrentamento maior, Zé, é ao racismo. O maior enfrentamento que nós temos feito ao longo de toda a história, desde o sequestro, e eu gosto sempre, eu sou professora, então eu gosto de começar as coisas explicando a sua origem, desde a forma como nós fomos constituídos enquanto sociedade, até os dias de hoje, o marcador racial tem um peso fundamental, dado aí que nós temos as desigualdades sociais focadas com
um recorte de gênero e raça bastante acelerado. Então, quando você vai olhar quem são os mais pobres, esses mais pobres são negros. Quem são quem é a comunidade carcerária? Essa comunidade carcerária é negra. Então, nós não podemos pensar a justiça, o sistema de justiça, sem pensar nas questões raciais. Elas estruturam o sistema de justiça. E aí nós vamos olhar a composição, a representação, a localização, a filiação, e aí um conjunto de outras características. Para nós, da comunidade quilombola, além de enfrentar esse racismo que está posto, estruturado em nossa sociedade, na questão territorial, tem um elemento que ele sublinha toda essa narrativa do direito constitucional. Embora ele esteja lá assegurado na Constituição, ele também sofre as influências indevidas, né, como tem aqui o caso da questão do racismo. Né? A questão territorial, para nós, pessoas negras, é sempre olhado tendo como comparação mercadoria e posse. Então, quem era mercadoria agora quer ter posse? Posse aonde? De casa, de moradia e de terra? Esse é um complexo que a justiça não tem se livrado dela. Por quê? Porque está envolvida em outro sistema maior e estruturado, que é o racismo. Então, essa é uma questão importante para a gente refletir nessa noite. Então, discutir o sistema de justiças antes de tudo, necessário discutir o racismo estruturado e institucionalizado em nossa sociedade. E que, para as questões territoriais, elas esbarram num conjunto de questões, como desde da fragilização das instituições do Estado para operacionalizar essa política, a lentidão dos processos, a interpretação dos juízes sobre o que é território quilombola e o que não é, o poder, aí entra o poder racial, o privilégio da branquitude, mais o poder econômico. Quando o caso está falando, quando estamos discutindo com a mineradora, quando estamos discutindo com uma grande empresa. Então, essas questões, elas são centrais, e aí a justiça, nessa hora, ela tem, sim, um lado, é o lado das elites, né? Ela é, como disse o Tuco há alguns minutos atrás, ela tem um lado, e esse lado não é o lado da Constituição, ela é o lado das elites, porque se fosse da Constituição, a interpretação seria à luz da Constituição. Como ela tem um lado já definido, e isso está marcado por esses indicadores que eu mencionei anteriormente, então ela vai sempre se manifestar favorável. Acho que dá para a gente trazer aqui como exemplo o que tem sido, por exemplo, agora nesse contexto da pandemia, a questão da vacina, né? E o que a gente tem, o enfrentamento que nós temos feito, apesar, Tuco, da gente ter vencido, né, ter sido vitorioso com a DPF 742, a gente tem conseguido avançar um pouco com a vacina com muita dificuldade, e aí eu queria chamar a todos que nos assistem para ler o vacinômetro, para entender como é que esse racismo está lá inserido, mas nós temos outra parte da decisão judicial, que é da Suprema Corte, que é a elaboração de um plano de enfrentamento à Covid para as comunidades quilombolas. Tuco, nós não temos saído do discurso, nós não temos saído do relato da possibilidade, mas esbarramos exatamente na falta de recurso. Que não faltam recursos para abastecer o avião para o presidente da República voar em 7 de setembro, tentando dar um golpe, ou aprofundar ainda mais o golpe na sociedade brasileira. Que não faltam recursos para rechear os contratos milionários, enquanto chegando, já avançando para 600 mil pessoas, mais de 500 mil de pessoas que já perderam suas vidas enquanto Covid. Então, tudo isso tem a ver com essa concepção que está inserida na nossa sociedade, quem deve viver e quem deve morrer. Então, a justiça se comporta dessa forma, porque ela já tem um juízo formado sobre os sujeitos que devem viver e sobre os sujeitos que não devem viver, sobre os direitos que devem ser interpretados pela Constituição, quando a Constituição, para que a Constituição vale e para que a Constituição não vale. E aí eu finalizo dizendo que a questão territorial, para nós, comunidades quilombolas, e para os povos indígenas, ela não é olhada para a Constituição, ela é olhada para o marcador racial, e é o marcador racial que define a justiça ou o posicionamento da justiça.
É isso aí, Givânia, muito obrigado, viu? Aproveitando que você comentou sobre as comunidades quilombolas e falou também sobre uma questão dos povos indígenas, eu aproveito e já jogo a bola para o Ivo, a próxima pergunta é com ele mesmo. Ivo, novamente seja muito bem-vindo. Eu queria que você comentasse um pouco sobre, a gente percebe que vários dos direitos indígenas que estão previstos na Constituição, eles têm diversas vezes sendo discutidos ali no balcão da justiça, né? Como que você acredita que a gente pode ter uma justiça que seja realmente ativa para a garantia dos direitos, sem violar o equilíbrio dos poderes? A fala é sua. Obrigado, José. Cumprimentar aqui a todos, boa noite. Então, como nós podemos, né? O que eu acredito? Primeiro, as estruturas do Estado, as instituições estão aí, a gente vê que é ocupado por pessoas desse grupo que tenta, que até hoje tem o poder, vamos dizer assim, de decidir sobre a vida das pessoas, muitas vezes. Os não indígenas, muitas vezes, pessoas que desconhecem a realidade dos povos indígenas, decidindo, né, sobre a vida dos povos indígenas, muitas vezes, né, a questão territorial, os direitos sociais, direitos básicos. O direito dos povos indígenas, o nosso direito constitucional, está ali escrito, né, mas ainda não é cumprido na prática. A gente precisa fazer o papel, falar como se fala, né? Muitas vezes as lideranças falam, porque não adianta nós termos um direito escrito na Constituição, se esse direito é constantemente violado e não haver nenhuma reação, numa ação de enfrentamento para tentar frear essas agendas anti-indígenas, né? A justiça é ocupada por pessoas que são pessoas brancas, a gente não vê muitas vezes indígenas hoje. A gente, aqui no estado de Roraima, tem um representante, vamos dizer assim, indígena, juiz estadual, que é muito sensível, que tem feito muita coisa em prol do direito das comunidades, dos povos indígenas. Se a gente conseguisse, de fato, ocupar esse espaço também, nós teríamos decisões judiciais que olhassem, de fato, para o direito constitucional dos povos indígenas, né? Diversos espaços. E nós, quanto advogados, nós percebemos que a gente precisa incidir mais junto ao Poder Judiciário, porque eles estão tão acomodados, estão acostumados proferir decisões judiciais, porque já existe um entendimento jurisprudencial, muitas vezes, que contraria o nosso direito, né? Muitas vezes, por exemplo, o direito do indígena, que é réu, foi denunciado, está respondendo a algum processo, e muitos juízes falam que, por ser falante da língua portuguesa, por sua identidade, assiste televisão, até hoje se usa esse argumento para tentar fundamentar decisões judiciais. E hoje a gente também busca efetivar alguns direitos que hoje o Estado brasileiro tem adotado, né? Então, a gente acredita que esse diálogo com o Poder Judiciário e incidir junto às instituições possa, de fato, trazer decisões que possam beneficiar os povos indígenas e reconhecer, de fato, esse direito indígena que está ali na Constituição, né? Então, eu acredito que, ouvindo também, né, construindo essa Constituição coletiva, eu acredito que, assim, haverá avanços na sociedade, que a justiça possa fazer aquele papel, de fato, de fazer a justiça social, independente de quem seja, mas respeitando sempre a diferença que, conforme a Constituição reconhece, né, que a nossa Constituição fala do nosso direito à diferença. É isso. Obrigado. Muito obrigado, Ivo. Acho que vou aproveitar totalmente. É bom que vocês estão sempre integrados ali, né? E pegando um pouco da sua deixa sobre a composição, né, do sistema de justiça, eu venho agora conversar um pouco com a Sheila de Carvalho, a grande Sheila, para ela dizer para a gente a incrível missão que eu tenho hoje aqui para ela, de que ela pudesse ressaltar um pouco como que a situação dessas influências indevidas pode ser revertida. Como que a advocacia popular, os movimentos, podem trabalhar para reverter essas influências indevidas que atrapalham a democracia brasileira. Seja muito bem-vinda, Sheila.
Obrigada, Zé. Que pergunta fácil, né? Tranquila. É prazer estar aqui com vocês hoje, Tuco, Ivo, Givânia, Dito, Érica, parceiros aí de tanta luta. Eu já peço desculpas porque, né, meus pets, um segundo. Desculpa, gente. Faz parte, né, dessa coisa dinâmica de estar em casa. Já você traz uns desafios e escutando a fala de todos, não tem como pensar assim, né? O quão impactante é a gente ter um sistema de justiça que não representa a sociedade brasileira, né? E o nosso sistema de justiça ele não representa em nenhuma das suas facetas o que é a sociedade brasileira. Então, quando a gente olha para o judiciário, a gente vê um judiciário que é, em sua maioria, homens, em sua maioria, pessoas brancas, em sua maioria pessoas que vêm de uma elite, né, como se esses cargos passassem de uma forma por testamento, né? Então é muito comum a gente ver essa reprodução de um colonialismo, reprodução de uma elite, né, dentro desses espaços de poder, a mesma lógica que a gente vê no Ministério Público, até instituições mais recentes, não é o caso da Defensoria Pública, e a gente vê isso também na advocacia, né? A gente tem vários números que apontam, inclusive foi uma disputa da JusDH há muito tempo, demonstrar o quão desigual, o quão discrepante é esse sistema de justiça, né? Então, hoje, se a gente tem um censo realizado pelo Conselho Nacional de Justiça, se a gente tem aí uma iniciativa de censo também dentro do Ministério Público, de dentro de outras carreiras, vem a partir dessa tentativa nossa, enquanto sociedade civil organizada, mobilizada numa agenda de democratização da justiça, né, escancarar o que para a gente sempre foi óbvio, né, que esse sistema ele é elitista, ele é racista, ele é misógino, porque ele representa essas facetas da sociedade. E quando a gente está fazendo quando a gente observa isso, a gente vê o quanto isso impacta, inclusive, nessa ação de resistência e busca de direitos, né? Então, eu sou da Coalizão Negra por Direitos, que tem aqui, a Givânia da CONAC também é uma das organizações que integram a coalizão, né? E a gente tem se colocado, desde o momento da concepção da coalizão, que vem de um avanço do bolsonarismo e com tudo que isso representa, impacta dentro das instituições do sistema de justiça, né? Do quanto isso pode reverberar ali dentro dessas instituições, a coalizão ela surge como uma ação política, uma incidência política de resistência ao bolsonarismo e ao impacto que ele poderia ter dentro das instituições, né? Então, hoje a coalizão é essa articulação que envolve mais de 250 organizações do movimento negro, coletivos, enfim, organizações negras. Muitas dessas organizações realizam litigância há muito tempo, né? Realizam ações estratégicas de reivindicação de direitos, mas a gente sabe o quão esses sistemas, o quanto essas instituições sempre tiveram fechadas para essas reivindicações populares, né? Então, escutar aqui a trajetória que o Dito nos traz, que a Givânia nos traz, que o Ivo nos traz, né? De como eram portas que para nós sempre estão, de uma certa forma, bloqueadas, né? E o desafio que é perpassar por elas é a nossa luta constante, né? O que a gente faz para que isso se reverta. E aí, quando você tem um sistema de justiça que não representa aquilo que a sociedade é, que não consegue se enxergar dentro dessa sociedade, né? É lógico que a gente tem decisões que nem sempre vão estar alinhadas a uma dinâmica de garantia de direitos. Então, ser também um protagonista da própria ação, né? Fortalecer organizações, fortalecer movimentos, fazer esse tipo de troca que a gente está se propondo aqui, né? E se capacitando e se utilizando de novas ferramentas para fazer essa provocação de justiça, para fazer a provocação da justiça, é extremamente importante nesse momento, né? Então, a coalizão ela é essa experiência de aglutinar organizações que nem sempre têm estruturas suficientes para fazer esse tipo de litígio, fazer esse tipo de incidência política por si só, mas que consegue, dentro de uma sistemática de articulação coletiva, de força coletiva, né, fazer um barulho autossuficiente para que as nossas reivindicações de direitos possam ser escutadas por essas instituições que sempre nos fecharam as portas, né? Então, são 2 anos de incidência constante dentro desses espaços, tem vitórias importantes, tem casos que a gente conseguiu aí reverter no âmbito da justiça, lógico que sempre envolve uma articulação, uma mobilização em vários setores, em vários aspectos, né? Não só dependendo ali da boa vontade das instituições, mas que a gente consiga aí ser esse ator provocador, né? Conseguir, de uma certa forma,
utilizar ferramentas que nunca foram feitas para garantia dos nossos direitos, garantias de direito de um pedaço muito específico da elite brasileira, e fazer com que elas sejam utilizadas para o nosso benefício, né? Tentar fazer com que como se fosse hackear um sistema que não foi feito para essa finalidade, né? E isso tem sido um papel da coalizão constantemente. E é isso, a gente precisa trazer outras narrativas, outras representações para dentro dessas instituições do sistema de justiça. Há uma razão de ser, por exemplo, por que a gente não tem decisões favoráveis à indenização de mães que perderam seus filhos para a violência policial, né? Por que a gente não consegue ver um judiciário pensando isso? Por que a gente não consegue ver um judiciário que, como a Givânia colocou aqui, que existe dentro de um Estado que tem uma política de morte muito direcionada a determinados corpos, né? E no Estado brasileiro é a população negra esse alvo favorito, né? Por que a gente não consegue ver um judiciário que consiga reconhecer que a gente vive num Estado que determina quem deve viver e quem deve morrer de uma forma tão constante, né? Esse não é o judiciário que a gente tem, né? Esse não é o sistema de justiça que a gente tem. Então, quantas vezes a gente, enquanto movimento, enquanto organizações, né, negras, batemos na porta do Ministério Público para fazer uma certa reivindicação de direitos, ou batemos na porta da Defensoria Pública para reivindicar esses direitos, e aquelas pessoas que atenderam, né, aquelas pessoas que deveriam estar ao encargo da justiça, não deram atenção, não levaram o caso para frente, né, não entraram nesse processo de reivindicação de direitos, né? Quantas vezes essas instituições que deviam estar ali ao lado das organizações, dos movimentos, fazendo esse processo reivindicatório, se calaram diante de uma violação, né? E muitas vezes estimularam a desistência, porque é assim que é as coisas, é assim que o sistema é assim que a vida funciona, né? Quantas vezes a gente não ouviu essas respostas de instituições que deviam estar ali para a garantia dos nossos direitos, né? Então, é muito importante que a gente consiga mobilizar e transformar isso enquanto sociedade civil. A ação da CONAC esse ano, né? Esse ano ou ano passado? Ixi, agora, Givânia, eu tô com o lapso temporal da pandemia, para mim eu estou vivendo um grande 2020. Ano ainda, passado. né? Então, eu ainda estou em 2020, mas a ação que a CONAC propôs no âmbito do STF é extremamente revolucionária, né? Quantos são os entraves para que a gente, enquanto sociedade civil organizada, enquanto movimento, conseguisse acessar diretamente o Supremo Tribunal Federal, né? Quantas vezes a gente não fez essa discussão falando de como a gente pode aumentar a participação social dentro desse espaço, que é um tribunal extremamente importante para a garantia de direitos fundamentais, principalmente garantir direitos para grupos vulneráveis, né? Um lugar onde a gente cria as teses contra-majoritárias dentro do que a gente não consegue colocar como disputa em outros espaços, em outras instâncias, e especialmente talvez não consiga avançar dentro de um legislativo, né? Nessa tinha aquela particularidade, né, Givânia, que a ação e aí, com o apoio de várias outras organizações que sempre são aliadas, né, e parceiras dentro da luta antirracista, dentro da luta dos quilombolas, ela tinha a particularidade de que tinha até um projeto de lei que conseguiu ser aprovado no âmbito do Congresso, né, de garantia de direitos, e que foi vetado pela Presidência da República. Mas é um caso interessante para a gente ver o quão transformador, o quão revolucionário pode ser a gente conseguir ter acesso direto a esses espaços, né, a ter esses mecanismos, a ter os nossos ali dentro dos lugares certos para conseguir fazer esses processos de reivindicação de direitos. Que é isso, quando a gente está falando também, na minha perspectiva de movimento negro, quando a gente está falando de vamos redemocratizar o sistema de justiça, vamos aumentar a representatividade do sistema de justiça, eu não quero só uma representatividade de cor, né, inócua da ação política que é o enfrentamento ao racismo, né? Eu quero que essa pessoa também represente uma agenda antirracista, que tenha o mesmo alinhamento na construção da sociedade que a gente está construindo enquanto movimento, né? Que não seja apenas uma representação que na prática poderia ser algo que fosse contrário aos nossos direitos, né? Que colocasse os nossos direitos em risco. Então, muitos de vocês estão acompanhando a situação da Fundação Cultural Palmares, por exemplo. Tem uma pessoa negra lá? Tem uma pessoa negra lá. Essa pessoa negra, ela por acaso representa
representa a luta antirracista e representa uma defesa do legado do patrimônio histórico-cultural negro? Não representa isso, né? Então, essa é uma nuance um pouco até maior, né, Zé? Assim, de quando a gente está falando de democratização, os números, a porcentagem de representatividade nem sempre vai ser o que vai impactar. O que vai impactar é a gente conseguir criar possibilidades e portas de acesso suficiente para que outras ideias, outras perspectivas, uma outra visão de sociedade que rompa com esse elitismo, que rompa com o machismo, que rompa com o racismo, ingresse dentro dessas instituições. Então, são entraves que a gente tem, né, e que a gente precisa criar novos mecanismos que possibilitem a gente fazer essa ruptura, porque eu acredito numa ruptura, uma ruptura total que a gente precisa ter dentro dessas instituições para que elas cumpram o mínimo do reivindicatório de direitos, né, que foi concebido ali para elas no momento da Constituinte de 88. Muito obrigado, Sheila. É até difícil falar depois dessa fala potente. Acho que você ficou incumbida da missão de fazer uma síntese ali de qual caminho a gente pode tomar, né? Mas foi muito bem didática, muito obrigado. E eu vou aproveitar mais uma vez o gancho que você deixou para falar um pouco sobre os dados assustadores da composição do sistema de justiça. Eu vou incluir a Ainara aqui na sala, a Ainara Firmino, que a gente já apresentou ao início. Ela está com uma instabilidade de conexão, é possível que talvez ela fique com a câmera desligada. Mas, de qualquer forma, seja muito bem-vinda, Ainara. Eu acho que para continuar esse nosso debate, partindo agora para o segundo bloco, eu queria só novamente reafirmar que a gente está aqui num diálogo aberto com todo mundo, é virtual, infelizmente, mas é dessa forma que a gente consegue se reunir e pensar, né, as nossas estratégias da luta cotidiana. Então, novamente, a gente deixa o espaço aberto para que vocês mandem suas dúvidas no chat, mandem suas questões, falem, registre de onde você está nos assistindo, qual movimento você integra, tudo isso é muito relevante para nós, que queremos de alguma forma fazer esse debate chegar nos 4 cantos, nos 5 cantos do Brasil. Para continuar o nosso debate, agora no nosso bloco sobre racismo e desigualdades no sistema de justiça, eu vou trazer mais uma animação que exemplifica o que foi construído do tribunal e o que a gente tem entendido sobre essas desigualdades dentro do sistema de justiça, né? Qual que são os problemas que a gente tem enfrentado nessa questão? Você sabia que o sistema de justiça, apesar de existir atualmente para garantir igualdade na sociedade, é um dos sistemas que mais reproduz discriminações? É isso mesmo. A forma que o sistema de justiça atua é uma das principais barreiras ao acesso à justiça. Isso acontece principalmente por conta de 2 fatores. Primeiro, por sua estrutura. Desde a sua concepção, o sistema de justiça foi pensado para fazer a manutenção dos interesses patrimoniais do poder imperial português e das elites da época. E com o passar dos anos, este sistema sempre atuou pela manutenção da sua estrutura elitizada. Você sabia que o judiciário brasileiro só foi realizar um censo para identificar o perfil de seus integrantes em 2014? E somente depois disso foram regulamentadas as cotas raciais para o ingresso nos concursos do judiciário. No entanto, são diversas as denúncias de que até hoje a medida não foi efetivamente implementada. E é por isso que o último censo da magistratura brasileira, realizado em 2018, mostra que 80,3% dos juízes brasileiros são brancos. Agora, do outro lado do balcão, 66,7% dos presos no Brasil são pessoas negras. As carreiras do sistema de justiça para mulheres também possuem muros mais altos. Somente 38% dos magistrados brasileiros são mulheres. Outro abismo de desigualdade está na luta da população LGBTQIAP+. Não existe qualquer dimensão ao número desta parcela da sociedade. Esse silêncio e ausência institucional têm um reflexo direto na consolidação de um sistema de justiça excludente. Outro fator importante está na atuação do sistema de justiça. O sistema de justiça é desigual quando permite que sentenças judiciais utilizem a raça do réu como argumento para justificar práticas criminosas, quando determina despejos em comunidades vulneráveis, indígenas e quilombolas, ou quando valida práticas violentas das polícias em comunidades periféricas.
Todos esses fatos fazem com que existam dois tipos de justiça, uma destinada aos ricos e brancos e outra que se aplica ao restante da sociedade. E é por isso que te convidamos a ajudar a construir o Tribunal Popular Internacional sobre Sistema de Justiça. É hora de refletir sobre os problemas deste sistema de forma verdadeiramente democrática e popular. Saiba mais em www.tribunalpopulardajustiça.org.br. Voltamos. Acho que é depois desse vídeo, né, que fala sobre uma situação tão crítica que a gente começa o nosso segundo bloco. Deixa eu só verificar aqui se a Inara conseguiu entrar. Inara, você nos escuta? Escuto sim, Zé. Você me escuta? Eu escuto sim. Maravilha. Que bom contar com você, gente. Eu espero que quem não conseguiu identificar a Inara, joga na internet aí de alguma forma, tenta procurar ela, que aí vocês vão materializar a persona maravilhosa que é a Inara. Ela nos ajudou a construir essa série de acusação, né, sobre desigualdades, racismo no sistema de justiça. Eu acho que é muito importante ter ela aqui para essa discussão. Deixa eu só ver, acho que ela caiu de novo. Eu tô com... Você nos escuta? Agora? Nos escuta, Inara? Eu escuto. Escuto. Maravilha. Tá Então, me ouvindo? Sim. Vamos aproveitar que está com esse delay, mas eu queria então começar o nosso debate fazendo uma questão para você. Inara, você pôde trabalhar ativamente na construção dessa série de acusação, nessa minuta que vai nortear ali a discussão sobre o racismo e as desigualdades no sistema de justiça. Eu queria que você contasse para a gente qual que seria o principal fomentador das desigualdades praticadas pelo sistema de justiça. A gente viu que no vídeo já falou algumas questões, mas como, de forma aprofundada, esses números, eles amplificam nessa desigualdade. Fala, é sua. Acho que perdemos a Inara. Assim que ela voltar, a gente retoma a pergunta com ela, acho que sem problema. Eu espero que de alguma forma ela consiga trazer a mensagem, né, que ela teria para essa questão, mas a gente segue o debate com o próximo participante, e aí se ela voltar, a gente continua o debate com ela. Seguindo a minha listinha aqui, eu queria passar para a grande Givânia. A Givânia já falou no seu primeiro momento que a principal barreira das comunidades quilombolas é o racismo, né? Givânia, dentro dessa temática ainda, como que você observa o impacto do racismo no acesso à justiça? Como que você imagina que essa dinâmica, né, permeia o principal fomentador da desigualdade dentro do sistema de justiça? Zé, e todas, e todos. Primeiro dizer que o racismo reafirmar a existência dele na sua amplitude, né? Então, o sistema de justiça é só mais um lugar de materialização dessa prática, né? E dessa cultura, infelizmente, né? Agora, eu queria começar minha fala nesse segundo bloco falando de como o racismo impacta não só o acesso à justiça, mas o acesso a direitos mais amplo, o direito à moradia, o direito a território, o direito à educação, à saúde. Eu acho que é tudo isso, Zé. Então, se a gente está falando de justiça social, e é o que nós estamos falando, então nós temos que pensar isso. E queria falar de uma pesquisa que nós lançamos em 2020, inclusive nessa parceria da CONAC com a Terra de Direito, em que nós observamos que há um forte elemento do discurso institucional que impõe essa barreira, que amplifica essa barreira, potencializa essa barreira para o não acesso ao sistema de justiça. E eu queria trazer apenas um dado, a pesquisa está disponível, o nome dela é quilombolascontraracista.org.br, discurso racista em números. Então, nessa pesquisa, você vai ver vários números. Eu queria falar de um, né, que é
o aumento entre 2019 e 2020 dos discursos racistas. E esses discursos, eles não são proferidos apenas... Claro, nós temos uma liderança principal nesse discurso que influenciam outros, que é o presidente da República. O presidente da República hoje, Zé, é a principal liderança dos discursos racistas institucionalizados. E isso influencia... Bom, obrigada, Zé. Influencia o sistema de justiça, influencia os ministérios, influencia o acesso aos direitos. Então, você ter um aumento de 55% de um ano para outro é muito parecido com 2018, quando nós analisamos numa outra pesquisa o número de assassinatos de lideranças quilombolas, que pula em 2017 para 2018 no aumento de 350%. Então, nós estamos falando de uma combinação que o racismo se encarrega de dar ao sistema de justiça, a ponto de ter juízes nesse número aqui dos discursos institucionais, ter procuradores da República, né? E mais do que isso, não ter uma punição, Zé. Eu acho que essa é a chave, né? Uma coisa é você ter os racistas que estão infringindo uma lei, que é a Constituição, que proíbe o racismo. A outra coisa é você ter um sistema de justiça comprometido, né, com esse discurso, a ponto de, mesmo quando a gente consegue oferecer a denúncia, ela não passa de uma denúncia, né? Ela dá, não, foi o cargo, não, foi um momento de sei lá do quê, entendeu? Então, por que eu trouxe essa pesquisa, Zé, para falar nesse bloco? Porque é muito importante a gente pensar e refletir o peso que tem a fala do presidente da República, o peso que tem a fala de um ministro, o peso que tem a fala de um juiz, o peso que tem a fala de um procurador da República, porque não é só a fala, né, Tuco? Não é a fala descolada da prática. A fala é apenas a verbalização da sua prática cotidiana, né? Então, se eu tenho uma prática, muitos não sequer falam, mas a gente tem visto que esse encorajamento das autoridades brasileiras, Zé, tem feito com que o racismo tenha conseguido ser uma coisa elogiosa até, né? A pessoa vira presidente da República quando faz uma campanha prometendo perseguir povos indígenas e comunidades quilombolas, vira presidente da República, ou, na pior das hipóteses, vira deputado federal. Na pior das hipóteses, porque na melhor vira presidente da República. Mas com eles que deveria estar do outro lado, observando a Constituição Federal, que proíbe essas práticas, estão juízes, estão procuradores, né? Então, isso, para mim, é o que me... eu vou fazer a minha fala de lugar, né? Como professor, o que me entristece, porque eu acho que nós estamos diante de um sistema muito apodrecido, né? E nós não podemos mais continuar com esse sistema que continua educando, continua formando pessoas para, nestes lugares que eu citei aqui, de ministério, nas procuradorias, nos tribunais, se valerem desse lugar e desse poder para aprofundarem ainda mais e para tirarem ainda mais direito daqueles que historicamente tiveram seus direitos negados. Então, eu acho que essa é uma questão que a gente precisa discutir nesse tribunal, e eu acho que queria de novo parabenizar por essa iniciativa e dizer que a gente vai ter que continuar essa batalha, nós vamos ter que continuar. Eu acho que Sheila trouxe aí um conjunto de questões muito importantes. Eu acho que é uma agenda política, né, Sheila? É uma agenda da coalizão por direito, mas não pode ser uma agenda da coalizão por direito, negra por direito, minha gente. Não pode ser. É uma agenda da sociedade brasileira se ela quer usar, por exemplo, a palavra democracia. Eu, particularmente, não reconheço uma democracia
que se sustenta nas práticas racistas, nas práticas homofóbicas, nas práticas patriarcais de dominação. Para mim, uma democracia tem que romper com isso. Né? Se ela não rompe com isso, nós precisamos sustentar o que já conseguimos até aqui, mas avançar. Não dá para a gente ficar falando de democracia vivendo num sistema apodrecido como nós vivemos. E não é o sistema de justiça só, não. É nosso sistema, nossa sociedade precisa... É vergonhoso, né? A gente viver numa sociedade que marca as pessoas pelo pertencimento étnico-racial, pela sua identidade de gênero, pela sua classe social. Eu, particularmente, tenho vergonha, né, disso, e por isso luto todos os dias contra esse sistema. E pensando que esse sistema, nós não temos a dimensão de quantas pessoas matam por dia. Nós ainda somos capazes de saber quantos jovens negros morrem, né, Inara? Isso a gente consegue contar biologicamente, porque psicologicamente, culturalmente, a gente não sabe quantos cidadãos, quantas cidadãs morrem porque esse sistema de justiça sequer opera, sequer interpreta a Constituição, que é a coisa que para nós seria a mais importante de ser observada, fora desse contexto cultural miserável, feio, empobrecido, pequeno, mesquinho, que são as práticas racistas, homofóbicas, patriarcais que a nossa sociedade presta tanto e preza tanto a ponto de fazer um programa de governo e se eleger presidente da República. É isso aí, Givânia, muito obrigado, viu? Inara, aproveito para... Será que agora vai, gente? Isso aqui tá... Vamos ver. Nos escuta, Inara? Eu escuto. Vocês me ouvem? Sim. Aproveitar, então, já passo a palavra para você falar um pouco sobre os impactos das desigualdades no sistema de justiça, né? A fala é sua. Gente, eu acho que dessa vez não vai ser para a Inara, mas a discussão é nossa por enquanto. Vou deixar minha câmera desligada, porque eu acho que segura. Voltou? Eu acho que tá com delay, né? Isso. Mas pode falar. Tá. Bom, primeiro eu gostaria de pedir desculpa para vocês por essas falhas da internet e agradecer por esse espaço. É um prazer estar aqui tentando, né, conversar com vocês. E eu acho que, de uma forma geral, do pouco que eu consegui escutar de algumas falas... Acho que ela caiu dessa vez. A gente está articulando dela gravar um vídeo e a gente passar ao fim, caso a gente consiga. Vamos continuar o debate, então, com a Sheila. Foi a última na última rodada. Sheila, aproveitando que a Givânia falou sobre o debate, né? O racismo tem que estar uma agenda de todos e tem que estar inserida em todos os espaços, né? A discussão tem que estar em todos os espaços. Como que a coalizão tem feito essa discussão dos problemas, não só raciais, mas os problemas existentes na sociedade também olhando e visando o sistema de justiça, né? A gente sabe que a coalizão tem uma incidência muito forte na questão legislativa, sobre a seguridade dos direitos, né? Mas como que a coalizão tem pensado essa discussão também no sistema de justiça? A fala é sua. Obrigada, Zé. Acho que a Givânia traz um bom parâmetro, porque é isso. A luta antirracista ela não é uma luta exclusiva de pessoas negras, ela é uma luta de uma sociedade como um todo. E ela também não é uma luta exclusiva da sociedade brasileira, ela é uma luta global, né? É importante a gente entender o processo de genocídio do povo negro como algo para além das nossas fronteiras enquanto país, enquanto Estado, né? A coalizão tem feito muito um papel de denúncia internacional e conectando com outros movimentos
movimentos de resistência que estão atuando na agenda antirracista e que lutam diariamente contra esse processo de genocídio, né? O sistema de justiça é uma das esferas que legitima isso, né, de uma forma diária, cotidiana, né, que faz com que esses abusos, a perpetuidade dessa política de morte, né, prossiga sem que haja nenhum tipo de responsabilidade em relação a isso, porque eu sempre falo que a gente precisa hoje, para dentro dessa dinâmica de luta, são 3 R's. A gente precisa do reconhecimento de que isso existe. Então, quais são as instituições do sistema de justiça que hoje falam abertamente de um processo político de morte da população negra, não só brasileira, como do mundo todo, né? Quem vê isso enquanto um processo articulado, que o Abadia já trazia lá na década de 70, a gente não está falando nada novo, né? A gente está falando de uma produção de conhecimento e saber de um processo histórico de resistência e militância que há décadas denuncia um processo de genocídio do povo negro no Brasil e no mundo, né? Mas quais são as instituições do sistema de justiça que se colocam nessa construção, né, e que se colocam contra isso? Hoje não tem. Então a gente precisa do reconhecimento, a gente precisa da responsabilização, porque essa política ela acontece pela ação deliberada ou inação de governantes, enfim, de chefes de Estado, da sociedade, de pares e afins, e a gente precisa de medidas de reparação. E quando a gente fala de medidas de reparação, é para que essa sistêmica violação de direito não se perpetue, né? Então a gente precisa fazer esse processo de resgate histórico, fazer esse processo de reconhecimento histórico, né? Pensar medidas que vão reparar de tal forma esse dano que é causado constantemente por essas violações de direito, para que ele não mais se repita e não mais aconteça, né? Eu gosto de destacar esse fator global, né, desse processo de genocídio, porque muitas vezes também a sociedade brasileira se compara com a sociedade dos Estados Unidos, né? Lá tem racismo, porque lá houve a segregação, né? Aqui não tem um racismo assim tão grave. Não, são processos de racismo tão graves quanto, apesar de eles serem historicamente diferentes, passarem por processos diferentes, eles têm hoje o mesmo tipo de impacto e o mesmo tipo de consequência, né? Então, para a gente comparar judiciários, né? No caso da Breonna Taylor, que foi um caso que foi bem emblemático, né? Teve bastante repercussão midiática, o judiciário quis que ela fosse, inclusive, responsabilizada pelas balas a mais que foram atacadas no corpo dela, né? Então, a decisão que vem da justiça, a resposta que vem de uma mulher preta morta pela polícia é de que houve um dano administrativo ao Estado, porque foram usadas muitas balas para executar esse corpo. Não tinha dentro desse corpo da decisão o absurdo que era a violência que a Breonna sofreu e a consequente morte dela por um agente público do Estado. A primeira decisão ela vinha de um dano ao erário por balas que foram gastas demais num corpo negro. Então é esse o judiciário que a gente está lidando, não só no Brasil, é o mesmo judiciário que a gente está lidando na Colômbia, é o mesmo judiciário que a gente está lidando nos Estados Unidos, o mesmo judiciário que a gente está lidando na Nigéria, um judiciário que é formado por uma elite que é racista e que aplica isso no cotidiano das suas decisões, né? E eu volto ao meu ponto, há quantos anos a Mãe de Maio espera uma resposta do Estado, né? Há quantos anos as Mães da Maré esperam essa resposta? Há quantos anos já faz a morte da Marielle Franco e a gente ainda não tem uma resposta, né? São as ausências de respostas também que vão sustentando o racismo dessas instituições e que vão sustentando a incredulidade delas com essa possibilidade que essas instituições, em algum momento, sejam voltadas para a nossa proteção, para a defesa dos nossos direitos, né? Então, acho que parte da nossa ação é exatamente isso, de tentar ingressar nesses espaços, né? E tentar mobilizar também uma sociedade civil para que esteja mais consciente da necessidade de incorporar nas suas práticas essa resistência antirracista, essa luta antirracista, né? Porque muitas das situações que a gente teve êxito no âmbito judicial, né, ela acontece por uma pressão popular, uma pressão da sociedade. Agora é isso, é um engajamento ativo, né?
Angela Davis fala isso, não basta ser contra o racismo, você precisa ser antirracista, você precisa fazer a prática antirracista, né? Então eu coloquei naquela época, o George Floyd, né, repercutiu vários posts, enfim, várias pessoas se mobilizando na internet, mas são essas pessoas que, quando tiverem colocadas em xeque num processo de violação de direito das pessoas negras, elas vão se colocar mesmo em frente ali, vão se colocar como uma voz ativa a essa luta, né? Vão fazer para mais de algo que eu seja contra, é algo que eu sou tão absolutamente contra, que eu coloco também a minha existência para enfrentar isso e combater isso. Esse também é um pouco do engajamento que eu acredito que a gente espera de outros atores e outras pessoas da sociedade civil. Muito obrigado, Sheila. Minha Giovana, falei, achei impressionante. Aproveitar que o Dito já está no gatilho. Vazou meu áudio, desculpa, falar assim, ver a Giovana e a Sheila falar, impressionante, cara. Assim, eu ficaria aqui a noite toda vendo as duas falar. Exatamente, Dito. São duas falas potentes e muito cheias de verdades, né? E de verdades que a gente precisa ouvir cotidianamente. Dito, a gente está falando sobre toda essa estrutura, né? Eu queria que você trouxesse um olhar, né, dos movimentos de luta por moradia, para a gente entender como que nos últimos anos essa ação violenta do sistema de justiça tem impactado, né, a vida dos movimentos de luta por moradia. Então, eu estou pegando mais os dados, o momento atual, né, que nós estamos trabalhando na campanha Despejo Zero, né, porque nós podemos contar a história, né, da repressão, né, contra sem-teto, das desocupações, né, ao longo desses anos todos, né. Vamos lembrar em 2005, acho que não sei se você tem muito jovem aqui, né, mas certamente você pode se lembrar, né, do Parque Oeste Industrial, né, aquela reintegração de posse, né, que foi extremamente violenta, né, com mortes, né, com prisões, né, pessoas foram levadas, né, para um campo de futebol, né, assim, para um lugar, né, para um espaço para prender todo mundo, né, ali, né. Então, depois ainda um dia depois das mortes, né, na hora do velório, ainda a polícia foi lá atirar nas pessoas. Então, foi uma situação extremamente grave lá em Goiânia, né, em 2005, aquela reintegração de posse do Parque Oeste Industrial, né? Eles fizeram a reintegração de posse em poucas horas, né? Tiraram quase mais de 12 mil pessoas, né? Uma ação extremamente violenta, né? Em 2012 também a reintegração de posse do Pinheirinho, né? Então, nós podemos lembrar que várias histórias, né, de violência, né, em processo de reintegração de posse, por determinação, né, do sistema de justiça, do Poder Judiciário, né, agindo, né, com extrema violência contra a família sem teto, né. Agora mesmo, na campanha Despejo Zero, diversas pessoas têm sido presas, né, em momentos, né, de desocupação e de reintegração de posse. Tivemos um caso no Rio de Janeiro, em Ribeirão Preto, né, em Machadinho do Oeste, né, no interior de Rondônia, né, recentemente, né, numa desocupação, a juíza determinou, né, que todo mundo fosse detido numa delegacia que foi reintegrado na posse, né. Tivemos reintegração de posse violenta também, com prisão de pessoas também em Aracaju. Então, nós temos tido, né, durante esse período, né, um forte processo de criminalização, né, e de violência muito grande, né, nos processos de reintegração de posse. E a Giovana já falou, né, com essa ação, né, racista e violenta, né, ela acontece, né, com a anuência, né, do Poder Judiciário, né. Nós estamos acompanhando uma reintegração de posse, uma ação de reintegração de posse agora aqui, né, em São Paulo, né, numa ocupação bastante grande, né, a ocupação Jorge Hereda, né, e o juiz disse, olha, se as pessoas foram para lá é porque elas saíram de algum lugar, então elas que voltem para o lugar de onde vieram, né. Então é dessa forma, né, que o Poder Judiciário trata, né, família sem teto, né, população em situação de rua, né, população quilombola, né, movimento sem terra. Então essa, infelizmente, a situação de violência, né, que a gente tem vivido ao longo desses anos todos, dessa história toda, né, de preconceito, morte e violência, né. Em
geral, ou a impunidade, né, do Poder Judiciário, né, que não pune responsáveis, né, por violência contra defensores de direitos humanos, contra a liderança social, contra advogados populares. Nós podemos fazer aqui, né, um azário, né, das histórias, né, de violência que a gente vai vivendo ao longo dos anos, né, e especialmente, né, contra famílias, né, em desocupação, né, em Manaus, né, por exemplo, a gente tem histórico aí, né, de assassinatos, né, de liderança, né, de sem teto, né, nos últimos 2 anos, né, mais de 6 lideranças do movimento sem teto foram mortas também. Então, nós temos várias situações de morte ou de violência, né? Em geral, ou por impunidade do Poder Judiciário, que não pune, né, ninguém, os responsáveis pelas mortes, né, das lideranças, ou por determinação, né, em ações violentas de reintegração de posse. Então, essa é a história, né, infelizmente, que nós temos vivido, infelizmente, né? Em que pese, né, a Giovana fez aqui a referência, né, sobre a DPF, né, dos quilombolas, né, a gente também conseguiu uma decisão importante agora na campanha Despejo Zero, também na DPF contra os despejos, né, a DPF 8828, né, mas mesmo assim, né, a gente tem vivido, né, são exceções essa situação. A prática cotidiana, né, é uma violência estrutural, né, cotidiana contra os mais pobres, né, contra as pessoas que estão nas periferias, nas ocupações, e especialmente nessas ações de reintegração de posse e de remoção forçada, infelizmente, né. Muito obrigado, Dito. Aproveito que você está falando sobre o caminho das ADPFs, né? Todas essas ações de litigância pelos movimentos sociais. Eu passo agora a pergunta para o Ivo, mas antes eu queria fazer um pequeno recado. A Sheila, infelizmente, ela teve uma outra agenda de urgência, ela agradeceu muito a participação e a discussão. Como a gente mesmo fala, o mais interessante do tribunal é o processo, e ela disse que conta de estar junto com a gente nesse processo que vai continuar aí por mais um tempo. Ivo, aproveitando o gancho, como eu disse, eu queria que você comentasse, a gente está num calor das emoções sobre a discussão da tese do marco temporal, né? Eu queria que você relatasse um pouco sobre como tem sido recorrer dentro de um sistema de justiça que viola os direitos das comunidades indígenas. Então, tem sido estratégico, né? Olhar, concentrar nossas forças aí do movimento indígena. A gente sempre fala, né? A justiça não indígena é uma armadilha para nós, que muitas vezes a gente não sabe o que pode sair de lá, né? Então, a gente busca a todo momento sensibilizar hoje, né? O Supremo Tribunal Federal. A gente sabe que a gente exercer a sociedade exercer uma pressão sobre as instituições tem gerado pelo menos resultados positivos, mas a gente não sabe até que certo ponto, né? Porque a gente está tentando buscar esse diálogo permanente com o Poder Judiciário brasileiro, que tem sido usado muitas vezes para atacar os próprios povos indígenas, né? Várias tentativas de retrocesso de direitos constitucionais. Então, a estratégia tem sido uma forma também na verdade, a mobilização é uma estratégia de chamar a atenção do judiciário do que está em jogo, né? Então, a gente busca, ao mesmo tempo, acredita também agora na justiça do Supremo, porque a gente espera, pelo menos, que o Supremo cumpra o seu papel quanto guardião da Constituição, porque nós entendemos que o nosso direito também é constitucional. Então, a gente tenta sensibilizar os que compõem o Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, para que, de fato, façam cumprir o que está escrito ali no texto constitucional que assegura o direito dos povos indígenas, né? Então, a gente tem essa esperança na instituição, mas também sensibilizando a todo momento, dizer porque nós estamos contra o marco temporal, né? Tentativa, uma forma de perseguir os povos indígenas, né? Então, nós acreditamos que a Suprema não vai seguir nessa linha,
mas que de fato reconheça e faça valer a Constituição. É somente isso que se pede hoje, né? É que se faça justiça de fato. É isso. Opa, estava com o microfone desligado. Desculpa, gente. Acho que eu caí nessa, na minha própria armadilha do microfone. Não perdendo o tom, Ivo, muito obrigado. Acho que sua fala complementa muito, né, essa ideia que todos os participantes têm trazido aqui hoje. Estou subindo o vídeo da Inara e assim que a gente tiver disponível, a gente já vai passar. A gente tem chegado ao fim, mais ou menos, do nosso debate, mas antes eu queria falar com o Tuco, aproveitar que a gente está aqui, para a gente começar a dar caminho, né, para a discussão dos encaminhamentos do tribunal, né? Tuco, como que a gente pode buscar uma reestruturação do sistema de justiça a partir dessas denúncias, né? Hoje a gente trouxe vários relatos aqui que problematizam, né, esse sistema de justiça que a gente tem hoje, mas como que a gente pode dar encaminhamento? Como que o tribunal pode dar encaminhamento a partir desses relatos? Bueno, acho que um passo seria pegar o vídeo das falas da Givânia, da Sheila, do Dito, do Ivo, e passar antes de toda e qualquer audiência, já que as audiências agora são virtuais, né, Giva, né, Ivo? Então, primeiro passa o vídeo e depois começa a audiência, porque isso é impressionante, a potência dessas falas, dessa gravação. Ela dá o tom do que é preciso fazer. Parece já há algum tempo, a JDH vem trabalhando isso há muito tempo, a Tese de Direitos também à sua frente, na sua perspectiva de fundação, com diversas outras entidades, que tem uma questão aí que a Sheila colocou de representatividade. E essa representatividade ela toca no ponto do controle da participação social, no que precisa ser chamado de política pública de justiça, né, Giva? A gente fala de política pública de educação, de saúde, política habitacional, tem que entender também isso. Nós estamos falando de um elemento que envolve instituições, agentes públicos, orçamento, principalmente envolve a vida das pessoas também. A Giva começou muito bem falando, vou falar de acesso à justiça, vou falar como o judiciário impacta no acesso à justiça, mas impacta no direito, na perspectiva, na dignidade, do que a pessoa pensa que deva ser um modo de uma vida que vale a pena ser vivida no seu cotidiano. E, muitas vezes, o que a pessoa, o que o quilombola indígena, o que o sem-teto pensa que é uma perspectiva de dignidade, tende a ser muito diferente do que um juiz, muitas vezes que recebe um auxílio moradia, inclusive, pensa sobre o que é a perspectiva de dignidade no seu cotidiano. Então, falta essa outra perspectiva em uma instituição que é pública e uma instituição que tem um caráter, sim, que tem uma função política no Estado. Olha, se a gente for olhar na jurisprudência STF, por exemplo, a natureza jurídica da magistratura é de agente político, ela é equiparada, então, nesse sistema da sua função. E isso é preciso ser reconhecido e debatido na sociedade brasileira. Por isso que é preciso ter o Tribunal Popular, que é para trabalhar essa perspectiva de trazer o debate sobre a justiça, devolver ele para a rua. Como diz o professor Zé Geraldo Souza Júnior, através do poema do Cassiano Ricardo, a rua onde cada um de nós é um pouco mais dos outros do que de si mesmo. A justiça tem que vir para a rua para ela entender o que é ser um pouco mais dos outros do que de si mesmo, para a magistratura, para o Ministério Público entender isso, finalmente. Então, é uma perspectiva de participação e controle que é, por um lado, algo que está relacionado à composição, variar a composição, porque precisa, assim, de representatividade. O Ivo disse para a gente, se eu tenho um juiz indígena no estado de Roraima, o modo como ele trata a questão indígena talvez seja completamente diferente dos outros, que tinham uma linhagem, talvez, provavelmente, latifundiária, por exemplo. Então, essa é uma perspectiva, um ponto. O outro ponto, que também está associado à participação e controle social, dessa política pública muito especial, é no que diz respeito à direção da justiça, quer dizer, a gestão de orçamento, de recursos humanos das suas instituições,
no que diz respeito à fiscalização das suas ações. A Gilda também colocou isso para a gente de uma maneira muito evidente. Olha, o problema não é só quando eu tenho, eventualmente, um juiz ou outro que tem uma conduta de desvio. Isso, infelizmente, acontece em todo e qualquer lugar. O problema é que o modo como a fiscalização e o controle da atividade judicial é montado, nesse modelo interno, corporativista, de blindagem, o problema é que esse modelo reproduz essa conduta do desvio judicial porque ele blinda a conduta. Em outras palavras, o problema não é apenas que existem mais juízes e promotores que praticam desvios nas suas funções, perseguição política, criminalização, violação de direitos em uma ação de despejo, por exemplo, sem se importar, sem consultar a comunidade, sem consultar a comunidade, o povo indígena, ao deferir uma medida de suspensão de segurança, por exemplo, que está colocada aqui, em uma obra, um empreendimento. O problema não é apenas o desvio, o problema é que quando isso é denunciado, aí nós temos a função de controle, ela é voltada para dentro e não para fora, a fiscalização é voltada para dentro e não para fora. Então, é preciso também a perspectiva de participação e controle social nessa fiscalização da atividade do sistema de justiça. Ora, temos casos, por exemplo, o tribunal vem levantando, casos de venda de sentenças. Claro, é um desvio, é um crime, isso acontece em qualquer lugar, o crime deve ser punido. O problema é quando se verifica que essa venda de sentença envolvia dezenas de magistrados. Então, alguma coisa a mais estava errada, não só a conduta individual. Era uma conduta endêmica, para usar essa metáfora também aí, da perspectiva social, né? Assim como a pandemia, o vírus era a natureza, mas a pandemia era a sociedade, o modo como lidou com isso. E esses desvios também se apresentam dessa forma. O desvio é de um ou de outro agente, em boa medida, são de múltiplos e vários agentes, mas o problema é que o sistema proporciona isso. O modelo de fiscalização de controle, a corregedoria, se proporcionam esse ambiente de impunidade para esses membros que atuam dessa forma. E, é claro, na medida em que os agentes da função judicial, juízes e promotores, se identificam muito mais com o latifúndio, muito mais com o sistema financeiro, muito mais com o sistema imobiliário, com as empreiteiras, do que com a população, do que com o povo que está ali reivindicando ou demonstrando seus direitos ou apresentando seus direitos, existe aí uma predisposição a atuar dessa forma, atuar atendendo a esses interesses, atuar satisfazendo a esses interesses e atuar atendendo e satisfazendo a esses valores de justiça. Então, por isso que é preciso urgentemente, o tribunal está trabalhando nessa perspectiva, endereçar esses dois pontos, da composição e do desenho institucional, por via de consequência da gestão da política de justiça, da participação social, na política pública de justiça e também na transparência e na fiscalização do controle do exercício das suas funções. Muito obrigado, Tuco. Eu vou aproveitar, a Inara já gravou o vídeo, como a gente está com um tempo meio corridinho aqui hoje, a gente vai passar para as falas finais de cada um, de agradecimento, e se você quiser acompanhar o tribunal, o vídeo com a fala da Inara completa sobre a parte da denúncia que fala sobre desigualdades e racismo no sistema de justiça, vai estar lá no nosso Instagram, é o @Tribunal Popular SJ, então a gente conta com vocês para terminar de ver esse debate lá na outra rede social, tá bom? Com isso, aproveitando que o Tuco está falando aí, a gente vai passar por uma rodada de agradecimentos e de complementações finais. Vou começar com a Érica, que já estava... tá como eu aqui hoje, né, fez uma representação assim para ouvir essas falas maravilhosas na noite. Érica, aproveita e a fala é sua, os agradecimentos de poder, né, compartilhar e ouvir aí essas grandes pessoas. Obrigada, Zé. Quero, então, agradecer a oportunidade de estar aqui, principalmente de ouvir, né, as falas super potentes, maravilhosas. Acho que Tuco está certíssimo. Antes de cada audiência, devia passar o videozinho de Giva, de Dito, de Sheila e de Ivo. E acho que é muito emblemático ouvir tudo isso. Como o Giva falou, o sistema de justiça é mais um espaço em que isso acontece. De certa forma, também espelho da sociedade brasileira, de como ela foi formada.
né, das questões que a estruturam e que acabam sendo determinantes na produção de injustiça, né, no Brasil, porque no fim das contas, acho que ouvindo aqui as falas e olhando para a nossa realidade do sistema de justiça, acho que o sistema de justiça brasileiro tem sido, sobretudo, um produtor de injustiça, né, de perpetuação dessa formação desigual da nossa sociedade. Então, eu espero que quem está aqui nos acompanhando hoje tenha se sentido, esteja tão provocada e provocado quanto eu estou com essas falas e venha se somar à construção do nosso Tribunal Popular. Como o José falou, só entrar lá no nosso site, nas redes do tribunal. O tribunal está aberto para ser somado por quem quiser construir, quem estiver disposto a debater e construir coletivamente uma democracia, né? Como o Giva falou, a gente não entende que o sistema de justiça, nem a sociedade brasileira são democráticos da forma como estão hoje, mas sem nenhuma dúvida, se é verdade que existem todos esses conflitos nos forjando, todas essas violações, existe também um histórico impressionante de resistência no nosso país. E o Tribunal Popular Internacional sobre o Sistema de Justiça é mais uma ferramenta de resistência para as nossas lutas. Então, deixo o convite e meu agradecimento aqui especial a vocês que fizeram essas falas tão maravilhosas. Obrigada, gente. Boa noite. Muito obrigado, Érica. Aproveito e passo a palavra para o Ivo. Obrigado, Zé. Dizer assim que eu fico muito feliz com o convite, né? Tribunal Popular. Parabenizar também quem está construindo isso. É muito importante. E também cumprimentar aqui os colegas que fizeram a fala, a Givânia, Benedito, a Sheila, né, que deu uma aula, que a gente sempre tem um prazer de ouvir, né? Inara, infelizmente, não consegui participar. Talvez na próxima, né? O Antônio também fez uma fala que fez a gente se sentir mais fortalecido também. Querer construir mesmo, de fato, uma sociedade justa, né? Uma justiça que olhe para aquelas pessoas que, de fato, são discriminadas e não são atendidas muitas vezes, né? Obrigado pela oportunidade, seguimos juntos na caminhada. Muito obrigado, Ivo. Tuco? Bueno, agradecer realmente o convite e, em alguma medida, celebrar a possibilidade de o tribunal estar proporcionando, estar tendo essa iniciativa, fomentando falas como essa, trazendo pessoas como Giva, Dito, Ivo, Sheila, Érica, José até aqui, e Nara, para fazer esse trabalho, essa denúncia que é uma denúncia em diálogo, em pressão social, buscando, suscitando uma transformação também no sistema de justiça, que parece aquele último elemento possível, em alguma medida. E só ressaltar aqui os parabéns também para o próprio Zé, pela condução, para o trabalho aqui também junto ao tribunal, o Alexandre, que acompanha também a Secretaria Executiva do Tribunal, e para a Inara, junto com o Zé, pelo belíssimo vídeo da questão das influências, perspectiva racial também, da animação, que ficou muito boa. Então, parabéns a todos e todas vocês, um grande abraço e seguimos passo a passo aí nessa caminhada. Muito obrigado, querido. Dito? Então, eu queria firmar nosso compromisso com o fortalecimento, a divulgação, a construção desse tribunal, do Tribunal Popular sobre o sistema de justiça, que a gente possa, inclusive, como foi falar que já foi dito aqui nesse espaço, que tudo que a gente faz é importante que repercuta para além das nossas fronteiras, que o tribunal possa extrapolar todas as fronteiras, que a gente possa, de fato, trazer também outros companheiros e companheiras na América Latina, em outros países, na África, enfim, que também sofrem com o sistema de justiça. Então, a gente pudesse fazer um debate, um grande debate nacional, popular, nacional e internacional sobre o sistema de justiça, que nos afeta e nos atinge. Na verdade, a gente tem tratado sempre dos atingidos, então acho que nós somos, nosso povo, somos atingidos, atingidas pelo sistema de justiça. Então nós temos que
refletir sobre esse momento que nós vivemos, né? No momento que nós temos, né, feito uma defesa, né, do sistema de justiça que está, nesse momento, sob ataque, né? Mas não é esse sistema de justiça que nós queremos, né? Nós queremos construir, né, um outro sistema de justiça, né, que pudesse, de fato, ser mais pelo menos mais respeitoso, né, com as nossas lutas, com o nosso povo, né, com o povo mais sofrido que o povo que sofre, né? Então, a gente aqui se coloca, né, à disposição desse processo e dessa construção, né, para fortalecer e dizer que nós estamos aqui completamente à disposição, né, desse processo, para que a gente possa, de fato, fazer uma grande agenda, né, para garantir mais, né, e construir mais espaços, né, para que a gente possa avançar no acesso à justiça para o nosso povo, né? Infelizmente, é um momento extremamente difícil, né, mas a gente tem que seguir também com esperança e com luta para avançar, né, nesses nossos direitos, né? O sistema de justiça, e a Giovana falou isso aqui, né, que não é um problema só, né, do racismo, da desigualdade, da violência no sistema de justiça, mas se repercute em todos os espaços. Mas no sistema de justiça deveria ser diferente, né? Infelizmente não é, e por vezes até pior, né? Então nós temos que fazer essa luta juntos e juntas para mudar essa realidade, e nesse sentido vocês podem contar com a luta do sem-teto, a luta do povo da moradia. Queria, para concluir mesmo, deixar um grande abraço também aos advogados. Eu vi que a Gabi, da RENAP, né, da Rede Nacional de Advogadas e Advogados Populares, né, fez aqui uma manifestação. Queria desejar um grande abraço, deixar um grande abraço para todos os advogados e advogadas populares, né, que enfrentam, né, nas fronteiras, por todo esse país afora, né, todas essas injustiças, defendendo o nosso povo. Um grande abraço aos lutadores e lutadoras do povo. Givânia, muito obrigado, Dito. Zé, eu quero agradecer novamente o convite, reiterar o convite que eu fiz na minha fala, né, de que a luta por justiça social, ela é de todo mundo, é de todos nós, no Brasil e fora do Brasil. Então, eu queria reiterar esse convite e queria pensar um pouco com aqueles e aquelas que nos assistem, os que vão nos assistir, que sociedade eu quero, né? Que sociedade eu tenho, que sociedade eu quero, que tipo de contribuição eu vou deixar. Olhando ali, imagino que seja a filha do Ivo, fiquei pensando nela, Ivo, né? O que é que nós podemos deixar para esses que estão tão pequenos, né? Então, certamente, na casa de 210 milhões de brasileiros, 210 milhões de brasileiros, tem alguém que a gente quer deixar um legado, e que não seja esse legado do racismo, pelo menos, né? E, por fim, queria pensar, Dito, sobre o seguinte: o sistema de justiça está atacado hoje, incrível, né? Atacado por quem? Por aqueles que foram e continuam sendo privilegiados por esse mesmo sistema. Essa é uma chave, Tuco. Isso é uma chave para a gente pensar, para a gente refletir. Quem é que está se posicionando contra o sistema de justiça hoje? A justiça que tem. Aqueles que sempre foram assegurados por ela. Nós, aqui nessa tela, embora temos críticas, e muitas críticas, nós estamos defendendo, nós queremos que o país continue com a frágil democracia que tem, e nós queremos aprofundá-la, nós queremos tirá-la desse abismo que ainda separa a possibilidade da democracia real na vida de todo mundo para a democracia real na vida de poucos, né? E na vida de alguns. Ao contrário daqueles que são privilegiados pelo sistema de justiça, que compõem muitos deles, seus descendentes, querem extingui-los. Então, assim, é contraditório demais se a gente olha para isso. Então, penso que é uma reflexão que eu queria deixar nessa noite para as pessoas que aqui nos assistem. Que legado eu quero deixar para as pessoas que virão depois de mim? E queria encerrar dizendo, como o meu grande mestre, professor e mestre Antônio Bispo, porque essa nossa passagem aqui nesse momento não pode ter fim, terá que ter começo, meio e começo. Então, nós hoje, Ivo, somos o meio, mas já tem um começo que estava aí no seu colo. Então, a filosofia, na perspectiva quilombola, na perspectiva de Antônio Bispo, é começo, meio e começo. Então, nós que estamos aqui estamos no meio, mas nós temos que preparar o terreno
para o começo, e o começo está aí representado, esteve aqui nessa mesa, nessa sala virtual representada pela sua filha. Então, eu penso isso sempre, talvez muito influenciada pelo pensamento freiriano, eu penso isso sem descolar da perspectiva que tem o papel da educação nas nossas vidas. E quando a gente a entregou para as elites, o quanto ela tem sido danosa, o quanto as pessoas têm levado os trabalhadores a pensar que são patrões e a pensar que compõem a Fiesp, ao invés de pensar no sindicato, na associação e nos movimentos populares. Então, acho que nós temos um resgate, então, para poder a gente deixar um legado melhor e poder falar nessa perspectiva do bispo de começo, meio e começo. Então, com isso, me despeço agradecendo a todos vocês do tribunal, a Érica, e aí vou revelar o segredo, eu não tinha agenda para hoje, eu fui pressionada pela Érica e pela Luciana Pivato, eu vou contar o segredo aqui público, elas mandavam mensagem assim, concomitantemente, uma mandava, a outra mandava, e eu comecei a brigar com elas, assim, aí não tem agenda, não tem agenda, e essas mulheres atravessaram aí minha vida, me obrigando a responder. Então, eu quero mandar um abraço aí para dar um abraço na Érica, dizer que estou com vontade desse abraço presencial. A Lu, que eu sei que está assistindo, o Alexandre também, que esteve aí nos bastidores, que esse competente comunicador, militante, defensor dos direitos humanos, que tão bem cuida desse tema no tribunal e em outras frentes. Então, muito obrigada, minha gente, sigamos, e o convite fica aí. Se a gente quer uma sociedade democrática, se a gente quer justiça social, temos que nos livrar dessa cultura do racismo, porque é ela que faz com que o sistema de justiça seja tão injusto com a maioria e tão justo com aqueles que, inclusive, querem exterminá-lo. Muito obrigada e boa noite. Muito obrigado a gente, Givânia. Aproveitar suas palavras me inspiraram aqui, resgatei um poema que, inclusive, veio de uma outra live. Nessas lives de 2020 para 2021, eu escutei um verso de um poema que eu queria citar só um pedaço aqui, que fala assim: há um movimento perfilando em cada canto, fustigando a voz que foi abafada. Há um movimento se refazendo debaixo do caldeirão, aquecendo o dia que será festejado, do amanhecer até o anoitecer. Há um movimento das consciências negras se encontrando no mesmo terreiro, no mesmo barraco e tomando banho no mesmo rio. Há um movimento removendo o medo que foi instalado na inocência do nosso corpo e resgatando a coragem. Há um movimento vasculhando memórias, culturas, tecendo na incerteza do amanhã a certeza da vitória. Há um movimento rebelde se fazendo sonho na vida do povo que está atravessando o deserto. Há um movimento volvendo a terra, enfrentando conflitos, recusando as palavras que não são apenas palavras. Há um movimento na boca da noite, no meio do picadão, forjando o tempo novo entre o fogo e a cinza. Há um movimento na barriga da nossa querida terra latina, anunciando o dia que vem depois. Então, eu espero que a gente possa continuar anunciando essa revolução, essa reforma tão necessária do sistema de justiça que a gente defende hoje. Muito obrigado, gente, dizendo que nessa noite a gente deu abertura às nossas audiências populares. Amanhã a gente está novamente reunido, uma forma mais fechada, para que a gente consiga discutir mais a fundo. Muito obrigado. Ivo, sua filha, a coisa mais linda para agraciar a noite aqui, finalizando a nossa live. Muito obrigado a cada um de vocês por dedicar esse tempo aí para a nossa discussão. Obrigado aos participantes que já nos deixaram, como a Sheila e a Inara, e a gente se encontra aí no começo, né, Givânia? É no começo que a gente se encontra. É verdade, é verdade. Um abraço, gente, e boa noite. Um grande abraço.